Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio número 120. Para quem não conhece ainda, o Rural Talks é um podcast que nós falamos com todo o ecossistema do agrotecnológico, falando com os CVCs, VCs, corporações, startups que movimentam o ecossistema de tecnologia do agro nacional e, por que não, da América Latina, né, Kieran Gartman? Isso mesmo, né? Tem muita coisa para falar, muita coisa acontecendo, então é um momento bem legal, né? De tumulto também no mercado, mas não vamos entrar nisso. Tivemos um tumulto essa semana aí, a recuperação judicial da AgroGalaxy está movimentando o mercado, está trazendo algumas repercussões. Para quem já é do mercado de commodities entende que isso é cíclico e isso já acontece algumas vezes, então a gente tem que ter precauções durante o processo. Agora para o nosso comercial do bem, a Rural Ventures, a Rural Talks fez uma parceria junto com o Hospital do Amor de Ribeirão Preto, de Barretos, na verdade, onde nós auxiliamos as pessoas que estão no momento de fragilidade. Para quem não conhece o Hospital do Amor, ele ajuda pessoas em momento que estão sofrendo com o câncer, auxiliando todo o processo de cura gratuitamente e com muito amor envolvido. Então você que está nos escutando, quer ajudar, tem essa pretensão, tem um QR Code aqui na tela para que vocês possam fazer. Voltando aqui para a mesa, Kieran Gartman, estamos aqui há 2 meses praticamente do Rural Investor Day. Quem quiser conhecer um pouquinho, é um evento que a Rural vai fazer no Cubo. Então, é um evento que vai trazer todo o ecossistema do agrotecnológico, trazendo informações e inputs. Inclusive, nós vamos falar sobre o estudo da McKinsey, a mente do agricultor. Quem tiver interesse de conhecer e participar, estar com a gente comemorando mais esse ano de 2024 aqui no mercado, vai lá, conheça, compartilhe seu conteúdo, faça conexão. A gente fala assim, conhecimento e conexão andam juntos. Tinha um relatório também essa semana que saiu, o Atlântico, sobre a América Latina, bem legal. O Atlântico mostrou alguns insights aí que parece que o mercado está voltando? Tá, então a gente está sentindo isso, né? Tem mais interesse de investidores lá fora, querendo conhecer nosso portfólio e o que está acontecendo aqui, que lá fora está parado, né? Então aqui está crescendo, a oportunidade não falta. E hoje nós vamos recepcionar uma pessoa muito especial que está dentro do ecossistema do Cubo, sentada na mesa atrás da gente ali. Ficando de olho na gente. Entendendo o que a gente está fazendo, onde ela pode entrar ali. Eu acho que tem alguns espaços. A Isu Pilgin, é isso? Isso. Global Strategy Insights e New Ventures da BRF. Muito obrigado por estar nessa mesa aqui para poder compartilhar um pouco da sua história. Muito obrigada primeiro pelo convite, né? É uma honra de ser primeira mulher estrangeira, né? Participando dessa mesa. Então, sou a Isu Bilgin, hoje sou rede global da Estratégia Insights and Ventures na BRF. Um pouco da minha história, então sou como o meu sotaque entrega, não sou brasileira, eu sou da Turquia, de Istambul. Muito bom. Mas é uma cidadã que eu me considero mais global, já morei quase em todos os continentes, tirando África, mas quem sabe um dia. Sempre eu tinha uma natureza muito curiosa, então venho de uma família de acadêmicos, então aquela família que sempre encorajou para descobrir o mundo. É sempre tipo assim, dizendo, pior dos casos, você volta para casa. Então isso criou uma jornada da minha carreira, seja como estudante e depois como carreira de trabalho, viver em diferentes países. E agora chamo o Brasil quase o meu lar, porque faz mais de 10 anos desde que cheguei passa aqui. Rápido, né? Passa rápido. Cheguei em 3 de maio de 2012, quando o Santos foi tricampeão. Até eu me lembro, porque estava choque, todo mundo gritando. Cheguei primeiro com Votorantim Cimentos. Eu sempre fiz a minha carreira na frente de desenvolvimento de negócio, estratégia. Estou na BRF quase 10 anos, então, né, uma vida quase. Mas mesmo com desses 10 anos, com muitos diferentes desafios, trabalhando em diferentes regiões também, rodando o mundo com a BRF, eu hoje tenho a honra de ter a responsabilidade de liderar os caminhos de crescimento futuro da organização e não fazer isso sozinho dentro da organização, né? Através também dessa colaboração com ecossistemas de inovação, porque nesse mundo
né, complexo, tentar fazer tudo sozinho é quase impossível. Difícil, né? É. Muito difícil. Parabéns pela sua trajetória e legal que os seus pais impulsionaram você para o mundo, né? Que isso acho que é um grande diferencial, né? E conta um pouquinho pra gente isso, como que é a relação da BRF com esse ecossistema? Já é de muito tempo? Como tá dando esse relacionamento que vocês entraram agora no Cubo, estão se relacionando cada vez mais com as empresas? Um pouquinho dessa relação entre a BRF e as startups, para a gente mostrar até para que as pessoas que estão nos escutando, que são startups, que querem se relacionar com a BRF também, entenderem um pouquinho de como que se dá esse relacionamento. Claro, a jornada de BRF Hub começou em 2019. Né? Primeiro, claramente, é uma jornada, você não tem que, assim, o primeiro passo foi entender como esse ecossistema funciona. Então, descoberta, até né? descoberta. É muito mais participar dos eventos, falar com startups, como funciona, quem faz o quê, que tipo de startups existe, se familiarizar com diferentes estágios de desenvolvimento, de maturidade dos startups. Claramente, sempre com foco de necessidades do negócio da agricultura e de alimentação, como a BRF líder mundial nesse ramo. Então, assim, primeiro descobrindo e conectando, né? Até a meta de sucesso era número de eventos participados, número de startups, né, relacionados, etc. E ao longo dos anos, se maturando, aprendendo mais e criando de verdade uma visão de aí, o que a gente está querendo com esse ecossistema, começando a fazer pilotos de novo, primeiro aprender, mas depois com uma visão do negócio, né? Porque no final das contas, aqui não é só explorar as tecnologias, a ciência que existe no mercado, mas ao mesmo tempo gerar valor econômico através dessas relações, né? Então, ao longo do tempo, claramente, a visão de sucesso, os KPIs, né, os indicadores de sucesso, começou a virar a taxa de conversão desses startups. É, ao mesmo tempo, tipo, uma visão muito mais estratégica desses relacionamentos. O que quero dizer com isso? Antes de ir, como falamos, BRF abre muitas portas. Todo mundo está querendo trabalhar com a BRF, mas também essa gestão transparente, também saudável com startups, exige que você, como empresa, saiba o que você quer desse ecossistema, porque senão você cria frustração, né? Acho que é o mais importante, né? O mais importante. É para isso, tipo assim, desde que especificamente eu tô com a liderança dessa frente quase 2 anos e meio, vai fazer 3 anos, né? Logo, eu comecei a criar um pouco mais de visão, tá bom, quais são os nossos desafios ao longo da nossa cadeia e quais são as nossas frentes que é mais prioritários para nós, para que a gente possa, de fato, saber o que a gente vai priorizar nessas relações. Não quer dizer que a gente vai parar de falar sobre os temas que não seja o foco 1, mas é conseguir dizer para o startup, legal, mas não é minha prioridade, a gente volta a falar caso tenha interesse. Então, nesse momento, a gente fez uma escuta, né, dos nossos vice-presidentes, de todas as cadeias, né, e também com os nossos diretores, os nossos clientes internos. Mapeamos mais de 70 desafios, mas claramente a nossa área de inovação aberta é apenas uma ponte entre esse ecossistema que está proporcionando a solução e com quem dentro da organização que está trabalhando, os startups e os nossos clientes internos. E a partir desses desafios, a gente mapeou quais não está sendo endereçado, ou quais aqueles que a gente tem mais, tipo assim, obscuro, referente um potencial solução no curto a médio prazo, né? E a partir disso, a gente fez as nossas escolhas, né? Como a BRF Hub, para se relacionar com os nossos startups. A gente trabalha de diferentes formas, né? Seja lançamento de programa de desafios, que a gente faz anualmente. Legal. Ou a gente está fazendo, né, através de projetos ad hoc, fazendo o scouting, seja nós mesmos, através do meu time, né, de New Ventures, ou mesmo como parceiros de vocês que têm esse base de dados super importante. É sempre focado em startup brasileiro ou aberto global? Aberto muito, assim, até alguns 2 anos atrás, a gente estava muito mais conectando com os ecossistemas fora do Brasil.
mas eu vejo que, tipo assim, especificamente quando você está olhando no agronegócio, depende do desafio, né? a potência do Brasil é muito grande. Portanto, com quem você vem se relacionando desse ecossistema muda ao longo do tempo também. Claramente, todos os nossos parceiros, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, são muito valiosos, mas a gente percebeu que não estar sentado no Itaú Cubo, que é o maior ecossistema de inovação aberta da Latinoamérica, era, tipo assim, um espaço era muito grande que a gente deveria estar presente para isso, que até em junho a gente fez o nosso evento de chegada para esse ecossistema, criando essas parceiras, sentando e tá atrás de vocês, né? Abrirem uma unidade recentemente no Uruguai. A gente estava lá no unidade nova do Cubo no Uruguai, tem muito planos legal para abrir no México, acho que na Argentina. Então, eles estão ampliando. Esse é bom, porque aí liga, né, todo o ecossistema da região, que legal, gera valor para todo mundo, né? Esse não tinha conhecimento. É bem novo. Tem Argentina, Uruguai, o Cubo Itaú tá com a Argentina, Uruguai e tá indo para abrir outras frentes agora. Para esse conhecimento de vocês, desde que a fundação do BRF Hub, a gente se relacionou com mais de 700 startups. Nossa. A gente fez mais de 30 pilotos. E alguns deles hoje estão gerando milhões de eficiência, como o caso de AgroTools, que a gente mesmo levou no nosso Innovation Day lá no Itaú Cubo. Mas hoje, esse ano, é também diversidade dos startups. Esse ano de programa de desafios, a gente teve muitos startups brasileiros que se registrarem, mas a gente teve muitos startups que vieram também da Europa, mesmo da Ásia. E nesse momento, 2 ou 3 deles que a gente vai contratar são além fora do Brasil. E tá muito discrepante a tecnologia que usa-se lá fora, porque no passado a tecnologia ela era um pouco mais limitada por vamos dizer assim, por regionalização, né? Hoje eu imagino que hoje a tecnologia que se usa na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil seja a mesma. Está muito discrepante na sua visão ou não? Do ponto de vista tecnológico, acho que não. Mas eu acredito que existe, de fato, hubs de excelência ao redor do mundo. Né? Assim, quando especificamente você olha para a Europa, você tem uma agenda de sustentabilidade muito forte, e não é só pelo desejo das empresas, dos consumidores, etc., mas tem uma agenda muito forte de regulatório, né? Regulatório. É isso. Portanto, assim, o que eu vejo como discrepância ou diferença é de intensidade de alguns temas são diferentes. Vendo o Brasil de foco diferente, tem problemas diferentes, né? Brasil eu quero produtividade, lá eles estão pensando um pouco mais na sustentabilidade. Mesmo quando você olha na agenda de proteínas alternativas, por exemplo. Sim. A gente claramente acredita, mas já o segmento se demonstrou que, tipo assim, o crescimento não veio na taxa que todo mundo estava esperando, porque tem questões de paridade de produto que a gente fala, o consumidor quer sustentabilidade, mas ele não quer abrir mão do ponto de vista de textura, de experiência sensorial, e nem quer pagar mais por isso. E quando você olha para um mercado como o Brasil, que é um dos nossos principais mercados, primeiro a gente está falando de um contexto de um povo que tem um contexto financeiro muito mais desafiador, né? E, portanto, ele pagar 50% mais caro para uma proteína, não vai. Então, assim, não quer dizer que esse agenda não é importante e não deveria ser seguido e não deveria, assim, acontecer. Mas a taxa, a velocidade varia do país para país. É timing, né? Esse é produto de timing. Não vai ter adoção agora porque não teve aquilo que empurrou, vamos dizer assim, né? Não tem aquele empurrão, né, na verdade. Faça agora. Não vai fazer agora, né? Tem que ter um momento. É também, tipo assim, agrotecnologia, etc. Acho que os desafios parecem muito ao redor do mundo, né? Sim. Que você tem mais precisão na agricultura, menos tóxico, mais, tipo assim, economia circular, que seja mais sustentável, etc. Mas quando você está falando de alimentos, que eu olho para os ambos, né? É mais curioso porque comida é uma coisa muito cultural.
Portanto, tipo assim, a taxa de adoção de diferentes, né, tecnologias ou mesmo de produtos finais é muito diferente. Um francês... Poder econômico também, né? Poder econômico, exatamente. Uhum. Então não adianta tentar vender caviar. Me fala do francês, eu quero ver. Não, por exemplo, um francês tem uma honra tão grande referente ao culinário dele, orgulho, né, a adoção dele para assim transformar uma coisa é mais difícil. Quando você vai para a Holanda, assim, a adoção de proteínas alternativas é muito mais alto, né? Então, assim, imagina fazer um whisky da Irlanda. É a mesma coisa. Não ia rolar, no Brasil gosta de carne, churrasco, aquele né? É difícil. É cultural, né? É cultural mesmo. E não, eu acho que a grande parte das proteínas alternativas que nós conversamos, que eu entendi, é que eles esperam que o carnívoro migre para isso. Então, acho que é muito difícil isso acontecer agora nesse curto espaço de tempo, né? Então, o foco ainda deveria ser nos vegetarianos, nos veganos, porque o carnívoro mudar o processo alimentar dele agora, eu não sei se, não tenho essa visão de curto, médio espaço de tempo que isso vai acontecer, entendeu? É também uma questão que eu olho muito mais como flexitariano, não precisa ser vegetariano, não precisa ser vegano. É muito mais aquela pessoa, vocês sabem daqueles, a segunda sem carne. Aquela pessoa que quer segunda sem carne, vai provavelmente uma vez por semana ou uma vez por mês, pode incluir no prato dele esse tipo de produto. Mas também tem uma questão de as pessoas cada vez mais estão buscando aquele equilíbrio. A palavra importante é equilíbrio. De coisas naturais. Portanto, quando ele está fazendo esse... né, sem carne, também está buscando mais veggies, veggies, sabe? Vegetais, naturais, etc. Então, assim, uma agenda acontecendo, mas é com uma velocidade diferente. Foi aquele indiano que eu encontrei no World AgriTech em 2023. Eu falei, e aí, o que você acha das proteínas alternativas? Ele falou, cara, minha família inteira, a minha cultura inteira é vegana e não tem proteína alternativa. Porque ele tem lentilhas, de bico. E eu nunca tinha pensado nisso, porque culturalmente a gente não pensa nisso. A gente acha, cara, que tem pra você ter proteína no seu prato, você tem que ter uma carne. E ele fala, não, cara. Existem diferentes fontes. Eu acho que as pessoas têm que experimentar novos sabores, não tentar replicar o sabor, a textura do carne animal. Eu acho que tem que ser ingrediente alternativo, não proteína alternativa. Então, começar a experimentar novos... E tem aquele negócio, né? A natureza provê tudo, né? Então, assim, se a natureza provê tudo, tem alguma alternativa ali que supre aquilo lá, né? Que é o que acontece com os indianos, né? É uma coisa também interessante que quando eu falo com esse tipo de startups, porque quando você olha para o Brasil, ele é uma potência de agricultura muito grande. Sim. Diversidade, biomas, de verdade, assim, onde você quer sentar, se você está querendo agritech no mundo, para mim é o Brasil. Independentemente, talvez, algumas coisas do ponto de vista de financiamento, Europa, Estados Unidos, Ásia, alguns polos sejam muito mais fortes que no Brasil, mas de verdade o lugar certo para mim é o Brasil. E quando você está olhando, seja do ponto de vista de alimentar o resto do mundo, trazendo mais a eficiência, todas essas tecnologias que vocês estão fomentando, trazendo mesmo nas nossas discussões, é impressionante. E aqui, como trabalhando numa empresa que alimenta o mundo, né? A gente está presente em mais de 120 países. Caramba. E daí a questão é muito mais como eu consigo trazer eficiências ou até insumos cada vez mais naturais para que eu possa fazer um salsicha, que é o prato, a proteína principal do prato de uma média brasileira, certo? Com aqueles insumos que vai trazer todo o gosto, etc., mas que seja mais limpo, né? Claramente, qualidade em todos os produtos sempre está lá. Mas esse busca contínua de melhoria para ter uma
estrutura nutricional cada vez mais. Isso que a gente busca como empresa, portanto, sempre desafio. Não pensa apenas no produto final, mas é para a construção desse produto, existem muitas outras coisas que eles podem contribuir e ajudar que esses produtos venham aos consumidores com os preços mais competitivos. Pensa nisso, sabe? Esse convite que a gente está fazendo. Isso é super interessante, né? Tem um grande concorrente que é o ovo, né? O ovo é um grande concorrente, mas eu acho que tem que pensar nisso mesmo. É o que o Kieran sempre fala, não é pensar no produto final, é ingrediente, né? Pensar nos ingredientes. Alternativos aí, sabores novos e tentar inventar coisa nova, em vez de tentar replicar uma coisa com, às vezes, ingrediente que não é saudável, né? Aquelas primeiros hambúrgueres, né? Proteína vegetal tinha muito sal, sei lá, para replicar aquele sabor. Você tinha que adicionar muito químicos e coisa. Não sei se hoje se melhorou, mas... É uma evolução contínua, né? Era uma coisa artificial, né? Então, acho que tem que ser mais natural. E deixa eu te perguntar uma coisa, isso... Claro. Você fez lá 700 startups, fez 30 pilotos. Como que funciona esse processo dos pilotos dentro da BRF? A startup passa por dentro desse teste, desse scout, né? E isso se transforma... num produto, ou seja, num sistema que vocês utilizam internamente. Como que vocês olham para essa startup no futuro, vamos dizer assim, mais próximo, né? Vocês enxergam isso como se fosse um possível M&A ou é somente como se fosse um fornecedor mesmo? Nesse momento a gente não faz investimento do nosso balanço, né, numa prática, mas é como sempre falamos, né, uma evolução, acho que é o momento da organização também, mas a gente trabalha muito mais pela contratação dos serviços. Para isso, nesse momento, a gente trabalha muito mais com aqueles startups maduros, que é aqueles... que tem uma solução já comprovada e já está sendo aplicado em outras grandes empresas. E a gente tem um processo muito bem desenhado, desde a escolha até a integração desses startups, né? Primeiro, a gente sabe qual é o desafio que a gente está querendo, né, resolver, ou a gente divulga isso para o mercado, ou a gente faz um scouting, uma busca ativo, e daí a gente traz opções para o nosso cliente, e depois a gente tem aquele famoso pitch day, né, onde cada startup apresenta em 10, 15 minutos as suas soluções, para que a gente tenha uma grande, né, ideia de, tem potencial ou não tem potencial, e depois a gente, com aqueles startups que têm mais potencial de sucesso para resolver as nossas necessidades, a gente entra na fase de bootcamp, né? Lá é uma sessão muito mais longa, seja de 2, 3 horas, com áreas técnicas, porque claramente como a área de Univentus, BRF, né, Hub BRF, a gente não tem conhecimento técnico, que é uma área de agro, logística, quem for, né, que vai ter, portanto a gente acaba tendo esse dia de desenho para mergulhar mais, tirar dúvidas, porque às vezes você precisa de conexão de Wi-Fi na instalação, mas não é necessariamente que a gente tem possibilidade de ajustar isso, a gente faz todos esses detalhamentos, e depois, se a gente acredita que, tem um jogo aqui, vamos testar, se isso pode acontecer, a gente faz um piloto, desenhamos qual a nossa visão de sucesso, quais são as nossas etapas, tem uma governança muito bem estruturada, tem um dono, né, de, tipo assim, porque aquele cachorro sem dono morre, certo? Tipo assim, garante que existe o sponsor, dono, sponsor seja de alta liderança, um vice-presidente junto com o diretor, e depois a gente executa, né, o piloto trazendo essas vieses, e às vezes acontece, tipo assim, a gente contrata por uma coisa, a gente percebe que, nossa, não faz sentido aqui, mas talvez faz sentido em outra forma. E tem que ter essa adaptabilidade, né? E o sponsor do projeto é a área que chamou o desafio. Exato. A gente, como a área, claramente eu também cuido da parte da estratégia, etc. A gente tem
uma capacidade muito forte de governança, de estruturação e avaliação dos resultados. E também aquele disciplina, né? Aquele papel chato, tipo assim, e aí? Tá feito. O timekeeper, né? Quanto tempo demora esses pilotos normalmente? Ou tem prazo? A gente busca que seja de 3 a 6 meses, mas depende muito de característica do piloto que a gente contratou. Se a gente está contratando para uma área de pesquisa e desenvolvimento que trata, por exemplo, de o shelf life, né, o de tempo de validade dos produtos. Nesse caso, você tem que ter, para testar nos produtos, você tem que demorar 3 meses, 6 meses. Em geral, os POCs, né, os pilotos de prova dos conceitos, acabam sendo em estágio. Primeiro a gente faz dentro de laboratório, para ver se num ambiente mais controlado ele está provendo. Se for, a gente vai para uma escala um pouco menor, e se comprovou, a gente vai para a indústria mesmo, colocar numa operação grande, e tudo acaba sendo tipo assim, aqueles estágios de tá bom, testamos em uma unidade, agora vamos testar uma unidade um pouco diferente para entender um pouco as diferenças que poderia impactar. O momento que a gente viu que está funcionando, a gente busca claramente a contratação desse startup, trazer os resultados para a organização. E os pilotos são normalmente pagos ou não? A gente paga. A gente paga. Acho legal. É porque no final das contas tem um recurso colocado lá. Acho que claramente a gente tem muitas coisas para melhorar do processo de contratação. A gente busca sempre, né, exigir esse processo que a gente chama fast track, que os startups não passam por um processo normal de suprimentos, porque né, a gente acabava discutindo tipo assim, um dia, uma semana para startup, uma vida. Para nós, para a BRF, um mês tá ok. Essas melhorias através dos nossos padrinhos, que a gente chama os nossos sponsors, que é o CFO, o outro é o nosso vice-presidente de gente, de cultura, no final das contas, de transformação digital e sustentabilidade, e de novos negócios, até para nos ajudar para que a gente não esteja atropelada dentro desse processo gigante da BRF. E também a BRF tem uma, de verdade, DNA muito forte de inovação, então atrapalha, isso é normal, mas quando você vem com uma solução e solicita, é muito aberta para ele receber para fazer diferente, sabe? Mas ter esses sponsors faz toda a diferença, com certeza. Legal, sem dúvida. E dentro desse ecossistema que vocês montaram, a relação com a startup, ela fica sempre dentro da sua área, no final do dia. Porque eu imagino que, além dos próprios desafios, dos discounts, tudo, deve cair muito startup lá. Se a startup aparece para você e não tem nenhum desafio aberto, ainda assim vocês analisam ela ou não? O que é até um dos desafios que agora lancei para o meu time, né? Que eles nomearem o MRM, né? Member Relationship Management, né? Gestão dos membros, porque de verdade a gente está recebendo o tempo todo e-mail, a gente vai para os eventos, muitos startups estão querendo conectar, etc. E daí, claramente, desde que você não dá um retorno, isso cria frustração, né? Isso. E daí, para isso, agora a gente primeiro sempre guia os startups para se inscrever no nosso site, para que a gente possa coletar os dados de forma estruturada, e depois a gente conseguir fazer semanalmente um check em quais desafios que a gente já tem visibilidade, tem essa conexão, a gente entende em quais áreas poderiam ter interesse, é buscar essas conexões internas, né? Sim. E daí, junto com o time interno avaliando, dar um retorno. Opa, é interessante, marca uma reunião para a gente conhecer melhor a solução, ou dar um retorno, né, simples, dizendo, pessoal, negativo, é muito legal, mas nesse momento não é, mas você está cadastrado, e criando também o seu base, né, no final das contas, uma vez que aparece uma coisa, a gente conseguir lá avaliar, opa, você lembra, algumas pessoas se cadastraram. Tem base de comparação também, né, é super importante. Mas uma coisa que acho que é importante ressaltar aqui é o seguinte, eu não vejo o Hub como dono de relacionamento com os startups, tá? Acho que, tipo assim, buscamos, né? Sempre descentralização desse relacionamento dos startups com áreas clientes. Eu quero que, tipo assim, a gente como
Hub BRF não vira gargalo, porque a gente tem um time, sabe, que é enxuto, de 7 pessoas em total, 8 pessoas em total. Então, assim, a gente busca que fazendo essas conexões. Ei, Área, vem aqui. Você conhece o Itaú Cubo? A gente divulgando, criando essas conexões. E claramente as áreas, os startups são experts também. Não é necessariamente vai direto para nós. Eles estão no LinkedIn, de todo mundo. O que a gente está buscando através do Hub, só para dar boas práticas desse relacionamento, é buscar com as nossas áreas clientes também uma gestão um pouco mais estruturada, para que também, tipo assim, não dá assim, erros, vamos dizer, de o startup tentando entrar em todos os cantos, e daí buscando uma coisa lá, aqui também, e daí nós não termos visibilidade, tempo, né? E não usufruir da melhor forma a alocação dos nossos recursos, porque senão, tipo assim, você tem 3 pessoas trabalhando para o mesmo tema, quando um time poderia ser tocado e a gente poderia focar em outro tema. Tem que ter um fluxo de entrada unificado, né? Unificado ou conversas, para isso que a gente tem os momentos de conversa com os nossos áreas clientes internos, para saber o que eles estão fazendo, trazer visibilidade sobre o que a gente está vendo, para, tipo assim, maximizar a otimização dos nosso tempo, mais coisa valiosa do mundo, né? Aquelas 70 dores que você mencionou, esses vocês colocam público ou não? Você deixa... A gente até compartilhou, dessa vez, né? Até a gente brincou, não é que sempre vocês vão fazer um pitch para nós, né? A gente fez um pitch reverso no nosso abertura de Innovation Day lá no Itaú Cubo, mostrando em nossa toda a cadeia os principais desafios que a gente está trabalhando. Claramente, a gente não abre tudo, né? Tem algumas questões mais estratégicas que a gente quer, mas também sem as pessoas saberem qual é o seu ponto de vista. É difícil, então, por isso eles estão chutando qual é o seu problema. Então, se você coloca os seus problemas, acho que é mais fácil. Às vezes, alguém não tem hoje o problema para resolver isso, mas... talvez sabe ou tem alguma ideia de como resolver isso e pode desenvolver alguma coisa que hoje nem pensou que esse seria um problema. Então... Nesse evento que a gente fez, a gente abriu quase todos, dependendo das nossas áreas clientes que conseguiram participar. Então, compartilhar é muito importante. Essa questão de troca, né? Porque eu acredito muito numa relação de simbiose. Porque grandes corporações, às vezes normal... vai lá e só fala, é isso que é preciso, mas também você tem que, e aí, o que você precisa, sabe, contribuir de volta, às vezes pode ser uma mentoria ou apenas uma transparência, cara, assim, mesmo que isso não é minha prioridade, porque devido a N outras coisas que tá acontecendo, mas daqui a X anos, esses são os meus pontos de dores que vai virar prioridade, então vocês, né, tem que saber, os startups têm que saber, os centros de pesquisa têm que saber porque eles entendam e se preparem, porque solução não acontece de um dia para o outro. Não, e às vezes o problema é muito complexo, né? Às vezes, para definir o problema, não é óbvio, até para quem está sofrendo desse problema. Então, por isso a gente, às vezes, fala que é só quando você começa a tentar resolver aquele problema que você realmente entende melhor o problema e às vezes abre novas ideias que você... Não, porque para quem está de fora tentar resolver um problema que talvez nem a própria empresa conhece bem, né, o porquê é tão complexo. Então, acho que... Essas trocas deixam esclarecer melhor, articular melhor o problema. Porque eu sempre falo, tipo, a qualidade do entendimento, a articulação do seu problema vai impactar totalmente a taxa de sucesso da resolução desse problema. E nessas trocas, às vezes você percebe, opa, estava olhando num ângulo tão errado. Um comentário, tipo, inspira outro sentimento, assim, um outro olhar. Esse enriquece, entendeu? E eu estava escutando o podcast do Naval hoje de manhã, esse novo episódio, era exatamente sobre isso. Ele fala que se você pergunta para alguém de sucesso como ele fez, ele não vai conseguir falar nem replicar isso, porque às vezes é só vivendo aquele momento que você descobre algumas portas, e ele fala a mesma coisa para problemas. Às vezes a pessoa tem algum problema que acha que tem ansiedade, tem isso, aquilo.
come demais. Mas não é o problema é muito mais fundo, e para descobrir qual é o problema não é sair buscando solução para aquele problema, você tem que entrar mais fundo naquele problema para primeiro descobrir realmente a raiz. E é exatamente isso para startups, eu acho também. Isso é maravilhoso. É uma prática que a gente tem muito no meu time, que a gente exerce com os nossos áreas clientes. Às vezes demanda vem o seguinte: a gente precisa de tal solução. A gente faz a pergunta de volta: qual é o seu problema? Exatamente, tentar e daí, entrar mais tipo profundo. assim, eu falo uma coisa, mas a minha tá, assim, tem que ter hipóteses. O meu problema é alta taxa de... Aí você vai no porquê, até chegar isso. Né? Mesmo na estratégia, você vai para cima fundo. Né? E se no primeiro porquê não vem o segundo, assim, a resposta, assim, vamos pensar junto um pouco? Isso é importante, né? Muito. Eu acho que o Naval é um cara que eu sigo há bastante tempo, e assim, a simplicidade dele de analisar e trazer... Muito básico, é importante que as pessoas... Mais uma palavra mágica que você falou, né? Nesse momento a gente, da BRF, né, com a chegada da nova gestão, né, em 2022, a gente estava muito focada no retomado dos resultados com foco de ganho de eficiência. A gente fez um diagnóstico muito profundo para entender o que a gente deixou para trás. A gente criou nosso tal programa que nomeamos o BRF+. E daí a gente está capturando, que está sendo refletido nos resultados da BRF, né? E lá foi criado 3 princípios, né? Ser ágil, ser, né, simples e direto ao ponto. Cara, às vezes parece muito óbvio, básico, né? Mas não é. Mas esse é tal, assim, foi fundamental dentro da organização, como a gente aborda as coisas. E, portanto, essa palavra de simples, né? Tentar, assim, não complicar a vida. E, às vezes, conseguir fatiar um problema muito grande nas partes e tentar entender, resolvendo e acoplando depois com novas frentes, é a receita para sucesso. Porque às vezes quando você está querendo abraçar o mundo, não é necessariamente que assim, você cria frustração, etc. Então esse olhar simples às vezes, nos problemas, acho que é importante. Tem que ter também. o básico, né? Esse me lembra do importante para o startup, que ele tem que olhar, são 3 coisas também. É um problema importante com solução simples a entender para o cliente, que afeta muita gente. Então, para o VC, o mundo de VC, você tem que ter um problema importante com solução simples ou acessível que impacta muita gente. Então, se é um pequeno nicho, aí não é interessante para ser VC. São 3 coisas simples, parece óbvio, mas muitas pessoas na hora deixa muito mais complexo, né? Com certeza. Eu vou pegar um gancho do que você falou, até uma dica, né, para os startups, até um pedido para os startups. E talvez ajudar com o sucesso do relacionamento que cada um pode ter com grandes corporações, mesmo com CVCs. Às vezes os pitches estão muito focados, isso é problema, isso é minha solução, né? Mas se você está vendo para a BRF, cara, estuda um pouco BRF. Ou venha com pergunta, cara, eu tô focada no melhoria de tal processo. Pode me explicar um pouco o seu processo, para que eu possa avaliar o meu, assim, solução? É fazer um pitch que vai fazer sentido para você? Cara, acho que isso vai, assim, mudar a qualidade das conversas, porque quando você vai, olha, BRF, você está fazendo esse negócio, a minha solução vai te ajudar dessa forma e vai aumentar a sua taxa de produtividade no comercial, seja na produção, alguma coisa. E só eu estou pegando uma média de custo de mão de obra desse negócio, pode valer X milhões para você. Tá interessado? Imagina fazer um pitch dessa forma em vez de, assim, uma coisa muito genérico. Especificamente, às vezes, claramente, os pitches vão ser genéricos quando você está fazendo um pouco mais de teste, etc.
Mas acho que quando você está indo para grandes, né, parceiros que você está querendo criar, o meu, tipo assim... fazer o homework. Pedido assim... Mas guidance seria isso. A gente tá assim, a gente tá falando, a gente fala direto isso, assim, é difícil ele fazer isso porque ele é muito tech e pouco business. Ele não entende o business. Ele entende da solução que ele desenhou ali. Para resolver um problema que é de business. Só que a perspectiva que ele tá sentado é na cadeira dele, ele não tá sentado na sua cadeira. Então, até você fala de simplicidade, eu sempre falo de simplicidade de perspectiva. A gente se colocar na posição do outro é muito importante para entender se tá funcionando aquilo que a gente tá fazendo. Então, eu acho que falta um pouco para eles sentarem com você e falar assim, qual que é a perspectiva dela? O que ela tá esperando do meu produto? Porque eles vêm com a perspectiva de que o produto dele tá pronto. Então, não é isso? Sim, claro. É isso, é claro isso. Porque assim, a perspectiva é super importante. Eu sempre falo assim, pô, quando eu vou analisar um negócio, a gente estava falando exatamente disso hoje, do otimismo racional. Maravilhosa. Que assim, a minha perspectiva é, cara, eu sou um otimista racional. Funciona? Será que funciona mesmo? Vamos validar, vamos olhar isso. O produto é legal, tem fit com a solução, tem fit com o problema. Será que não tem dentro dos pares nenhum concorrente que pode derrubar essa tese? A gente sabe que a tecnologia ela foi feita para ser superada, então em algum momento vai chegar alguma coisa nova que resolve aquele negócio. Então, e até uma pergunta que a gente sempre faz para o startup, assim, sem a tecnologia, o que você faz? Porque qual que é a solução? Qual que é o benefício? Se você souber explicar qual é o benefício da sua startup sem pensar na tecnologia, porque a tecnologia em algum momento ela vai ser mudada. Se ele te entregar isso, é porque ele está sentado na sua perspectiva. Exato. E fora o ponto que você falou, assim, os startups nascem, maioria das vezes, aquela pessoa mais técnica, né? Isso. E daí, isso é a importância de essas pessoas se associarem ou mesmo se prepararem como visão do negócio. Porque no final das contas, você não é mais cientista, você não é o Chief Scientist Officers, que eles chamam, né? Mas, de verdade, é entender que você tem que ter linguagem do negócio e financeiro desse, né? Porque, no final das contas, especificamente, quando se trata de uma empresa com, né, fins lucrativos, né, gerar valor, maximizar o valor para os acionistas, claramente, às vezes, você coloca dinheiro para explorar uma coisa, mas sempre com a intenção que, com isso, vai gerar retorno, você vai gerar, né? assim, um benefício que seja para todo mundo, né? Que beneficia o consumidor, porque o produto vai ser ainda melhor, você vai gerar emprego, portanto, para a sociedade, mas se você não ganha, no final das contas, dinheiro, não é uma alguém caridade, tem que pagar. Isso não é caridade, você tem que criar aquele ESG, né? Assim, ou da parte de ambiente, social, de governança, sem o ED, parte de econômico, não existe, não existe. Mas até esse ESG, sustentabilidade, também tem que pagar a conta. Se não tem o financial driver, né, de impulsionar isso, também não é filantropia que não dá certo no final do dia, o dinheiro acaba. A gente, como a empresa, temos nossos compromissos de sustentabilidade, que a gente divulga, etc. Mas o tempo todo a gente está ajustando, né, as nossas metas, os tempos, às vezes, a gente conquista algumas coisas mais com antecedência, os outros a gente está postergando, porque no final das contas, vamos pegar uma questão de carro elétrico, a frota elétrica. Sim. Queremos, a gente está avançando, mas colocar todo em alguns trechos que vai aumentar o custo de logística em X%, que no final das contas, em algum momento tem que ser passado para o consumidor, e você vai encarecer o preço de comida para o consumidor. Tipo assim, tudo tem um impacto na cadeia, certo? Lá na Europa.
Não, onde tem outro... Por que a Europa consegue esse negócio? Porque o poder de compra isso, é maior. Exatamente. Tudo tem o dinheiro, porque eles não têm etanol, capacidade. Não tem etanol de cana, porque eles não têm matriz renovável, porque eles precisam disso. A gente tem outras alternativas. De novo, palavra mágica. Alternativas. Isso. Mesmo na discussão de, tipo assim, grãos, etc., sempre buscar, tipo assim, quais são as alternativas que traz. E você chega num equilíbrio, né, entre custo e benefício. Aí você vê, a gente não quer chegar num ponto de destruir tudo por preço, mas do outro lado a gente não quer, do outro lado, de perder todo o dinheiro porque a gente quer abraçar o árvore. Então tem que ter um meio termo onde todo mundo está ganhando, né? Mas quando você está falando desse negócio de sempre esse equilíbrio, uma coisa que, ao meu ver, eu acredito que o nosso corpo executivo, né, os meus grandes parceiros vão concordar comigo. O foco, assim, imprescindível nosso é não ter perda, não reduzir as perdas. Sim. Porque isso, para mim, é pecado. Exatamente. Entendeu? As coisas que, através de processos, etc., que poderia melhorar e reduzir, acho que esse... Mas nesse ponto, eu acho que esse cadeia de carne, né, eu acho que é um exemplo, né, de aproveitar de tudo do animal. Então, acho que esse eu nunca vi. Até a gente tem o nosso... eficiência, né, do frigorífica, né, de usar tudo. A gente tem a nossa unidade de negócio, de ingredientes, com foco no... Né, essa economia circular, porque de todo animal que se abate, 70% vira sadia, perdigão, os produtos deliciosos que todos nós consumimos. E 30% são os resíduos, seja osso, sangue. Mas não é nada jogado fora, né? Hoje está aproveitado. Hoje a gente trabalha para criar em diferentes produtos. Tipo, até a gente está criando, né, heparina, que utiliza num segmento de farma, que você faz anticoagulante, são aqueles que têm esse problema de sangue, etc. Esse, para mim, dá um maior orgulho. Por isso é um exemplo, né, eu acho que alguns anos atrás, não sei se mudou agora, mas no setor de citros, ele sabia, né, que tem muito valor dentro da casca de óleos e coisas que são muito valiosas, mas o grande desafio é extrair isso de uma forma econômica, né? Porque era sem danificar aquela coisa, era um problema técnico que eles falaram, não, eles sabem que o que está aí na casca vale 1000 vezes mais do que a própria fruta, né? A pulpa, mas o desafio era como extrair isso de uma forma, uma escala que você consegue... Isso você vê em diferentes indústrias. Outro dia eu li uma matéria que mostra agora a busca de aproveitamento 100% da cacau, né? Cacau. Sim. Nesse momento só você usa as sementes para fazer o chocolate, e agora descobriram lá na Suíça que eles conseguem utilizar até a casca para conseguir participar do processo de produção sem impacto sensorial das coisas. Isso é maravilhosa. Eu não lembro que livro eu li, mas assim, ele fala assim, se você olhar na história da humanidade, a natureza, ela oferece de tudo. A gente só não conseguiu utilizar tudo que a natureza nos oferece porque nós não tínhamos tecnologia para usar isso. E a partir do momento que a gente vai descobrindo, a gente vai entendendo que tudo está ali para ser utilizado para fazer de alguma forma. Então, por conta disso, é tão importante ter essas verticais dentro das corporações, ter os investidores que fazem investimentos de risco em empresas que são inovadoras, para que esse estímulo seja levado para os empreendedores, para que eles consigam fazer isso acontecer no final do dia, né? Nada se faz sozinho, de verdade, nada se faz sozinho. Se você quiser fazer isso, é muito devagar. Não é que, tipo assim, você faz, você pode, você tem que integrar isso, mas aí, em vez de fazer isso com alguém já está olhando isso com capacidades, habilidades que você não tem dentro da organização, assim, vai demorar anos e vai te custar muita coisa. Para mim, ecossistema de inovação aberta é assim, aquele loja, né, de tipo de doces, que eu vou dizer, que você consegue, tipo assim, opa, tá tudo no mesmo lugar. Tá tudo lá, e daí vamos aproveitar, vai ter essas trocas ricas, tem que compartilhar, né? Eu acho que isso é importante. É isso, a gente tá chegando aqui ao final, infelizmente, porque o papo tá muito bom. Acho que a gente conseguiu
pegar vários insights aqui de como que a BRF se relaciona com o ecossistema, de como que ela impulsiona essas tecnologias para dentro. E nós vamos marcar você aqui no LinkedIn na semana que vem, com todos os pontos aqui, para que as startups comecem a entrar e fluir cada vez mais aí para conversar com vocês, para que você possa compartilhar também os insights da sua trajetória com todo o ecossistema, né? Maravilha, então eu vou compartilhar o nosso site, Legal. que nosso eu posso, Vai lá, você pode colocar, isso. e daí você já pode nos tagar Para lá. facilitar o seu processo. Tá. Porque eu já estou conseguindo imaginar 50 mensagens no LinkedIn que eu vou ter que fazer, por favor, Tá. ou utilizar o AI, né? Pra ajudar. Ou utilizar o robô, né? R2, né? que já vai fazer todo esse matching, já vai organizar, mas a gente vai chegar lá nisso. É isso, muito obrigado por estar aqui com a gente, para poder conversar, compartilhar seus insights, um pouco do que a BRF está fazendo no ecossistema. Pessoal, quem quiser conhecer, lá tá lá no Cubo, no nono andar, atrás da gente. Sempre tem pessoal lá tá atuando conosco e compartilhando e conversando para chegar num entendimento aqui do que é o ecossistema. É isso aí, Kirangarten. Isso aí, né? Foi muito bom e a gente aprendeu bastante. É sempre bom, né? Troca ficas, bom. Conhecimento e conexão andam juntos, gente. Pessoal, você está nos escutando, muito obrigado por estar aqui com a gente, por nos escutar. Curtam, compartilhem, tanto no YouTube, tanto no Spotify. Acompanhe a gente, que a gente traz pessoas de qualidade para trazer insights para que você, se quer empreender, se quer investir, se quer acompanhar, se quer estar dentro do agrotecnológico, fiquem ligados que está aqui nessa mesa. Obrigado, Aissu. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.